Fala pessoal, nessa questão a gente tem três círculos, né, que tem centros nos pontos A, B e C, eles são tangentes 2 a 2, então cada par de círculos é tangente, né, e os raios têm comprimentos Azinho, Bzinho e Czinho, círculo de centro em A tem raio A, círculo de centro em B tem raio B e círculo de centro em C tem raio C. Então, se os círculos são tangentes, a gente sabe que a distância entre os seus centros é a soma dos raios, porque os centros desses círculos são sempre colineares aos pontos de tangência, né? Então, por exemplo, círculo de centro A e círculo de centro C são tangentes. Então, os pontos A e C são colineares a esse primeiro ponto de tangência P. Isso significa que a distância do ponto A ao C tem esse trecho, que é o raio do primeiro círculo, mais esse trecho, que é o raio do segundo. Eu não vou marcar os pontos de tangência para não poluir a questão, né? Mas dá para a gente perceber que essa distância é A mais C, essa distância é A mais B, e essa distância é B mais C. O que o exercício pede no item A? Ele pede para você determinar quais são os valores de A mais B mais C, de B e de C, perdão, sabendo que a distância entre os pontos A e B, que é o A mais B, mede 5. Que a distância entre os pontos A e C é 6. Só que a distância entre A e C é Azinho mais Czinho. E a distância entre os pontos B e C é de 9. A distância entre os pontos B e C é Bzinho mais Czinho. Então, Bzinho mais Czinho tem que ser igual a 9. Beleza, é um sistema de equações para você resolver, né, gente? 3 equações, 3 incógnitas, a gente vai resolver esse sistema. Pode resolver do jeito que você quiser, né? Isolar, substituir, etc. Eu percebo que essas equações são simétricas, né? Tem 3 letras, cada equação soma 2 delas, então eu vou somar todas. Porque se eu somar todas as equações, eu tenho direto a soma, né, de A, de B e de C, tudo numa equação só. Você vai perceber que o A aparece 2 vezes, então tem 2 Azinho. O B aparece 2 vezes, então tem 2 Bzinhos. E tem 2 Czinhos também. Né? E a soma vai ser 5 mais 6 mais 9, isso dá 20. Ou seja, eu tenho que A mais B mais C é igual a 10, porque eu posso dividir os dois lados dessa equação por 2, né? Posso simplificar. E por que me ajuda ter descoberto isso? Vou até copiar essa equação mais vezes para você perceber o que eu quero fazer. Se eu tenho que A mais B mais C é 10, e eu sei pela primeira equação que A mais B é igual a 5, tá. Então eu vou substituir o A mais B por 5 para eu concluir que 5 mais Czinho é igual a 10, ou seja, o Czinho é 5. Essa é a primeira descoberta que a gente vai fazer. Aí eu vou fazer um raciocínio parecido com os outros, né? Eu percebo que a segunda equação disse que A mais C é igual a 6. Então vou substituir o A e o C juntos por 6. Vou descobrir que 6 mais Bzinho é igual a 10. O que significa que o Bzinho é 4. E por último, eu tenho que B mais C dá 9. Pô, mas se B mais C dá 9, então eu posso substituir lá na expressão da soma B mais C por 9. E aí eu vou descobrir que A mais 9 é igual a 10, o que significa que o círculo menor tem raio igual a 1. Isso mata o item A. Certo? Raio do círculo maior é 5, do círculo médio é 4, do círculo menor é 1. Todas essas medidas estão em centímetros por sinal, certo? Deixa eu anotar aqui para não ficar incorreta a minha resposta. Então, C é 5 centímetros, o B é 4 centímetros e o A é 1 centímetro. Perfeito. Item A resolvido. O que ele pede no item B? Ele fala o seguinte: se o Azinho mede 2 e o Bzinho mede 3, determine o valor de C, que é maior do que o B,
para que o triângulo de vértices em A, B e C seja retângulo. Ele quer que você olhe para este triângulo. Ele quer que você olhe para este triângulo e você quer que ele quer que você transforme esse triângulo num triângulo retângulo. O que a gente tem? Ele quer que o A seja 2 e que o B seja 3. Então, esse lado AB é A mais B, é 2 mais 3, que é 5. O B é 3, né? Então, esse lado BC mede 3 mais Czinho. E o lado aqui de baixo, que é o lado AC, vai ser Azinho, que é 2 mais Czinho. Se ele quer que o triângulo seja retângulo, tem um ângulo reto. E lembra que num triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o maior lado. Naturalmente, né, se o Czinho é o maior lado de todos, com certeza o maior lado de todos é 3 mais Czinho. Porque se o C é maior do que B, isso com certeza é maior do que 6, né? Bzinho já mede 3. Se fosse 3 o valor do Czinho, 3 mais 3 fica 6. Só que o C é maior do que isso. Então esse lado é maior do que 6, o que torna ele o maior lado desse triângulo, né? Com certeza é maior do que 5 e com certeza é maior do que o de baixo. Se esse é o maior lado do triângulo, para que esse triângulo seja retângulo, eu preciso que o ângulo reto esteja aqui, né? E para forçar ele a ser retângulo, eu vou fazer o teorema de Pitágoras, porque todo triângulo que obedece ao teorema de Pitágoras é um triângulo retângulo. Então, aplicando Pitágoras, eu descubro qual que é o valor de Czinho que torna esse triângulo um triângulo retângulo. Vem comigo. Hipotenusa ao quadrado é um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto é 5, no caso. Então, eu vou ter que quadrado do primeiro, mais 2 vezes do primeiro vezes do segundo, mais quadrado do segundo, tem que ser igual a produto notável de novo, mais o 5 ao quadrado, que é 25. Esse C ao quadrado, corta com o C ao quadrado de lá. Esse 4C vai subtraindo para o outro lado. 6C menos 4C fica 2C. E sobra aqui do lado direito 4 mais 25, que é 29, menos o 9 fica 20. Ou seja, o Czinho tem que ser igual a 10 para que esse triângulo seja retângulo. E de fato, se o Czinho for 10, não só eu tenho um triângulo retângulo, como eu tenho um triângulo retângulo famoso, um triângulo retângulo pitagórico. Porque essa hipotenusa fica sendo 13 e os catetos ficam sendo 5 e 12. É o famoso triângulo 5, 12 e 13. Perfeito? Então, para que este triângulo seja retângulo, eu preciso que o valor do terceiro raio, do terceiro círculo, seja igual a 10. Tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa solução. Até mais.